Fala galera, mais um dia acabando aqui para a turma de inteligência artificial aplicada ao marketing. E na aula de hoje a gente fez uma revisão sobre o conteúdo que foi passado na última aula, que basicamente a gente falou dos sistemas que uma empresa precisa ter para uma empresa funcionar. E esses sistemas eles estão divididos em sistemas que permitem que a operação funcione, sistemas que apoiam num nível gerencial a ter essas informações mais consolidadas, sistemas que apoiam os diretores a consolidarem essas informações, né, depois que eles entenderam o que está acontecendo, eles fazerem algumas previsões do que pode acontecer, algo que a gente faz naturalmente, e sistemas que apoiam os executivos, né, que eles consolidam todas essas informações e recebem uma recomendação do que pode ser feito justamente para poder fazer a análise desses dados. E um ponto importante que a gente discutiu também na aula de hoje é que conforme você vai trazendo mais tecnologia para esses processos que se iniciam em sua maioria como projetos em formatos analógicos, né? Eles não surgem no meio digital, a pessoa que fica lá em cima tomando as decisões, ela recebe uma consolidação de várias decisões, de várias automações que foram feitas e várias consolidações de informações para poder tomar uma decisão. E essa pessoa ela acaba tendo que ter esse C-level, esse CEO, esse dono de empresa, fundador ou qualquer que seja essa pessoa. É importante que ela tenha o discernimento se aquelas informações elas estão coerentes, se fazem sentido para aquele contexto em que você está inserido. Então é extremamente importante que ela conheça do negócio, conheça daquilo que está sendo feito, justamente para poder também criticar e fazer uma análise mais profunda daqueles dados que ela está recebendo para saber se faz sentido ou se não faz sentido. Eu acho que isso foi uma discussão bem bacana que a gente teve durante a aula, e eu acho que faz total sentido, né? A gente não pode simplesmente confiar em todas aquelas informações, a gente também tem que ter uma análise um pouco mais crítica naquelas informações, como a gente tem que fazer também no nosso dia a dia. Uma vez que a gente fez essa revisão, a aula de hoje foi mais direcionada para sistemas ou tecnologias que suportam os sistemas operacionais, né? Que são aqueles sistemas que mantêm uma empresa de fato funcionando. Então, quando eu falo de um sistema que mantém uma empresa funcionando, a gente está falando de um sistema financeiro em que eu estou consolidando todas as informações de finanças da minha empresa. Eu estou consolidando as informações de RH, quem é o nome do meu funcionário, quanto que ele recebe, qual que é o número da carteira de trabalho dele, qual que é o número do documento dele, o endereço que ele mora, a conta do banco em que eu faço o pagamento dos seus salários. Então, os sistemas que fazem parte de cada uma das unidades da empresa e que mantém ela funcionando fazem esse sistema que a gente chama de sistemas de processamentos transacionais. E muitos desses processos, quando a gente olha para um contexto empresarial, e não necessariamente esses processos eles já são digitais. Então, eu trouxe um exemplo para a sala de aula, que é você abrir uma conta, por exemplo. Quando eu olho para um banco tradicional, o processo de abertura de conta é você pegar um papel, você escrever o seu nome nesse papel, colocar os seus documentos nesse papel, aí o gerente do banco ele vai escanear esse papel e esse documento vai ser enviado para alguém que vai ter que pegar esse papel, esse documento escaneado, vai ter que ler esse documento e depois preencher essa informação dentro do sistema interno que a empresa tem. Então tem alguns processos que são feitos de uma forma muito manual ainda nesse exemplo. Por outro lado, quando a gente olha para um banco digital, por exemplo, você consegue abrir uma conta de um formato totalmente simples, em que você basicamente está preenchendo as suas informações dentro do aplicativo, você tira uma foto sua, uma foto do seu documento, uma foto de você segurando o documento, e todo o processo ele é feito de uma forma facilitada, uma experiência completamente diferente, ele já é um formato digital.
Então existe essa relação. Existem partes de empresas que acontecem ainda no modelo analógico, no modelo manual, e empresas que surgiram, empresas que são mais novas, que já nasceram no formato digital. E o fato delas nascerem no formato digital, isso permite uma agilidade muito maior para poder realizar alguma determinada atividade, como uma abertura de conta que a gente já comentou aqui anteriormente. E o grande desafio é que cada vez mais as tecnologias elas estão evoluindo de uma forma mais rápida, as necessidades dos clientes estão cada vez maiores e estão mais exigentes, nós como consumidores. Então essas empresas que ainda têm um sistema que é muito manual, ou que é um sistema, entre aspas, analógico, elas precisam se adaptar de alguma forma. Uma forma delas fazerem essa adaptação é automatizando esses processos que são feitos de uma forma manual. E quando eu estou falando de automatizar, eu posso utilizar o termo digitalizar ou automatizar, é você tentar trazer esse processo que é feito de uma forma muito manual e eu começar a fazer ele de uma forma digital ou digitalizada, né? Utilizando uma nomenclatura que seja mais coerente. Então, a gente discutiu bastante sobre as tecnologias que ajudam essas empresas que têm processos que são feitos de forma manual a digitalizar esse processo, a automatizar esse processo para quê? Para ganhar eficiência, para ganhar agilidade, para poder ganhar maior assertividade. Por que a gente está falando de ter esses ganhos? Quando eu falo, por exemplo, de um processo de abertura de conta, como a gente comentou anteriormente, e eu tenho que abrir uma conta, imagina a seguinte situação. Você vai escrever o seu nome num determinado papel. Vamos supor que você escreveu o seu nome errado, ou você colocou uma letra e quando a pessoa foi ler aquela informação ela achou que fosse outra letra. Então essas atividades que são feitas de uma forma manual, elas estão susceptíveis a erros, né? Você corre o risco de você ter algum erro dentro desse processo. Então, quando eu trago esse processo de digitalização, o meu objetivo é, além de trazer agilidade, fazer isso mais rápido e eu ganhar eficiência, eu também quero mitigar a quantidade de erros que eu tenho em um determinado processo. Então, é importante que a gente entenda que a automatização ela vem justamente para trazer esses benefícios para uma empresa que quer se adaptar, estar coerente com a situação que a gente vive nesse mundo mais digitalizado que a gente vive. E que a gente também falou, durante a aula, a gente falou que existem duas visões de um determinado sistema, né? Existe uma visão que a gente chama de front office, que é aquela visão que o usuário tem na ponta, né? Então, quando a gente fala de uma abertura de conta, o próprio usuário inserindo as informações, tirando foto de si mesmo e etc. E aquilo ali é o que a gente chama de front office. E existe o back office, que é tudo que está acontecendo por trás daquilo ali para que aquilo ali possa de fato acontecer. Então, para eu poder entregar essa informação, entregar essa experiência de abertura de conta, eu tenho um conjunto enorme de coisas que acontecem ali por trás e a gente chama isso de back office. Comparando isso entre esses dois exemplos, o exemplo número 1 em que eu tenho um sistema analógico, o meu back-office, esse meu processo de análise de documentação, de cadastro de informações, ele é feito de uma forma manual. E ao ele ser feito de uma forma manual, eu tenho grandes desafios de escalabilidade, de agilidade, de eficiência e assim por diante. E quando a gente olha para um contexto mais digital, eu tendo a ter mais facilidade de escalar, e é por isso que os bancos digitais eles conseguem crescer de uma forma muito mais rápida do que os bancos tradicionais, e eu consigo ser mais eficiente na minha operação também, porque nesse caso a gente está fazendo as coisas de uma forma mais rápida. Então, trazendo esse exemplo, voltando ao exemplo de cadastrar informações, quando eu penso em um back-office que é mais manual ou mais analógico, eu tenho que fazer o cadastro dessas informações. Então, a pessoa lá, ela recebe o seu documento com o seu nome, com o seu endereço, com as suas características, para poder fazer a abertura de conta. E, ao fazer isso, essa pessoa tem que ler o documento e preencher uma informação.
dentro do sistema interno da empresa. Então, esse processo é um processo de ler e digita informação. Lê a informação de um lado e digita do outro lado. Então, existe um processo que é bem manual em tudo isso que está acontecendo. E o objetivo de automatização é eu trazer tecnologia para facilitar esse tipo de processo. A gente comentou sobre algumas tecnologias que permitem que isso aconteça. Um exemplo dessas tecnologias se chama OCR, que é uma ferramenta para você extrair a informação de uma determinada imagem, uma informação que seja um texto. Um exemplo sobre isso é quando você está andando de carro e um radar tira uma foto da sua placa, e quando ele tira a foto, ele tem que identificar quais são aqueles caracteres para saber qual é a placa do seu carro. Então a gente utiliza o OCR justamente para fazer esse tipo de análise. A partir de uma imagem, eu quero extrair o texto que está dentro dessa imagem. Então quando eu pego, por exemplo, o banco, em que eu tive que preencher essas informações num papel e depois essa informação foi escaneada, eu tenho que utilizar uma ferramenta de OCR para, com base naquela imagem, eu extrair aquelas informações de texto para que dali eu consiga tratar esse texto e dar continuidade no meu processo. Um outro exemplo disso é quando você tira uma foto, por exemplo, da sua CNH lá para a abertura do seu banco, a abertura da sua conta no seu banco digital. Ao você fazer isso, você precisa de uma ferramenta, que é essa ferramenta OCR, que vai extrair a informação do que é um texto, do que é número dessa CNH para que você consiga utilizar ela depois. Muito bem. Outra tecnologia que a gente comentou são RPAs. RPA é de Robot Process Automation. É você utilizar um robô para justamente copiar uma determinada atividade que é feita manualmente. Por exemplo, se eu já extrair a informação do documento e coloquei essa informação em texto, eu tenho que copiar essa informação, por exemplo, o seu nome lá para você poder abrir a sua conta, copio o seu nome e colo essa informação no sistema interno da empresa, justamente para poder tirar uma informação de um lado e colocar a informação no outro. Esse processo de Ctrl+C, Ctrl+V, eu copiar de um lado e colar do outro, eu posso automatizar esse processo utilizando o RPA. Então o RPA é uma tecnologia que vai te ajudar a repetir alguma determinada atividade que você faria manualmente, como copiar uma coisa de um lado e colar em outro. Então o RPA é uma dessas tecnologias. Existem várias outras tecnologias que fazem parte de todo esse processo. Então imagine que para que eu possa abrir uma conta lá no meu banco digital, várias coisas precisam ser feitas de uma forma automatizada para que eu consiga fazer isso de uma forma rápida. Então ele tem que extrair a informação do meu documento, fazer uma comparação de se a minha foto é a mesma foto do documento, tem que identificar se as informações que eu extraí, fazer uma validação dessa informação em algum órgão, por exemplo, validar se o seu CPF realmente existe. Então tem uma série de coisas que acontecem por trás das cortinas que para o usuário a gente não percebe, mas tem bastante complexidade e tem bastante tecnologia envolvida nisso. Então é extremamente importante que esse tipo de tecnologia seja utilizada para que esse processo seja feito de uma forma mais automatizada possível. Outros exemplos de tecnologias que são utilizadas dentro desse contexto é a própria inteligência artificial. A inteligência artificial é utilizada dentro desse contexto para interpretar as informações e gerar algumas análises a partir disso. Por exemplo, quando eu pego um determinado contrato. Um contrato, você tem lá quem é o contratante, quem é o contratado, qual que é o objeto do contrato, quais são as cláusulas que regem esse contrato. Então, todas essas informações são informações que estão dispostas em texto corrido, em uma forma difícil da máquina, do computador, entender essas informações. Porque percebam que o computador ele interpreta basicamente uns e zeros.
Então, se eu coloco todos os caracteres de uma forma em linguagem natural, ele tem um pouco mais de dificuldade de interpretar essas informações. É aí que a gente utiliza inteligência artificial para poder interpretar essas informações. Saber quem é uma pessoa, entender que essa pessoa é o contratante, saber quem é o contratado, entender que essa pessoa é o contratado, entender o que é o objeto do contrato, entender algumas cláusulas. Então, ele pode ajudar nesse processo de interpretação de informações. Enfim, toda empresa, todo o processo que existe dentro de uma empresa, dependendo da forma como ele acontece, existem pontos em que você pode utilizar algumas tecnologias de automatização para que você consiga trazer mais eficiência e mais agilidade para o seu processo. Eu até compartilhei bastante material com os alunos comentando sobre essas tecnologias, aplicabilidades, conceitos sobre essas determinadas tecnologias para que a gente pudesse entender. E na próxima aula, a gente vai fazer uma aula mais prática em que eu vou ensinar eles como treinar um robô, como treinar um RPA para que ele consiga repetir algumas atividades que eu gostaria que ele fizesse. Essa foi a primeira parte da aula. Quando a gente fala desse tipo de tecnologia, né, tecnologia de automatização, ela está muito relacionada com aquela base dos meus sistemas empresariais, aquela base de sistemas que permitem que a minha empresa funcione, são sistemas transacionais, né? Então eu quero controlar as transações. Pessoas, financeiro, estoque, produção, todos esses sistemas que permitem que a minha empresa continue funcionando. A segunda parte da aula, a gente falou bastante sobre blockchain. Blockchain é uma tecnologia relativamente recente. Ela surgiu basicamente depois que uma pessoa publicou um artigo comentando sobre o que ele construiu utilizando esse conceito de blockchain, e ele criou uma moeda chamada Bitcoin. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais a história disso, pode pesquisar Bitcoin, como que surgiu esse conceito, mas uma aplicação da tecnologia blockchain. Blockchain tem como objetivo descentralizar uma informação, permitir que uma informação esteja distribuída, principalmente num contexto em transferência de ativos. O que é transferência de ativo? Eu quero transferir um dinheiro meu pro Joãozinho. Para eu poder transferir esse dinheiro meu pro Joãozinho, eu sei que o meu dinheiro lá no meu banco está com o meu nome, está na minha conta. E quando eu tirar esse dinheiro da minha conta e transferir para a conta do Joãozinho, ele vai receber isso e vai ficar na conta dele. Essa transação, ela vai estar armazenada nesses bancos. Se a gente tem o mesmo banco, vai ser o mesmo banco que vai ter essa informação. Se forem bancos diferentes, eu vou ter essa informação nesses dois bancos. E depois que tudo isso acontecer, por exemplo, no passar de um ano, todas essas informações vão ser consolidadas lá no governo, por exemplo, que vai centralizar todas essas informações e saber de onde o dinheiro foi para onde. Então, percebam que você tem pontos diferentes de informação. O governo consolida informações, principalmente sobre a quantidade de dinheiro que está sendo transacionada, que ele consegue rastrear. E os bancos, cada um tem sua informação descentralizada do que acontece dentro do seu contexto, dentro do seu dia a dia. E quando a gente olha para uma visão centralizadora, as informações estão apenas naquele ambiente. Então você não consegue, você tem dificuldade de compartilhar essa informação entre as outras pessoas. E da mesma forma como quando esse ambiente está descentralizado, eu tenho vários centros de informações diferentes. Cada banco tem sua verdade. Cada banco tem seu controle de como estão acontecendo essas transferências de ativos. Quando eu falo de ativo, eu estou falando de qualquer coisa que eu consiga, por exemplo, mudar a titularidade. Eu estou te vendendo uma casa e nisso tem uma operação, ou eu estou te dando um determinado carro, por exemplo. Então, ao fazer isso, eu estou transferindo uma titularidade de uma pessoa para outra, e isso acontece entre empresas também. Então, sempre que eu transfiro esse ativo, e esse ativo pode ser algo físico, pode ser algo intangível, como uma música, por exemplo, eu sou compositor, eu escrevi uma música, eu quero transferir isso para uma outra pessoa, o direito de utilizar isso, ou uma própria patente,
tudo isso são bens intangíveis e que eu quero fazer uma determinada transferência. E para isso, eu vou transferir a titularidade de uma pessoa para outra. E para que isso aconteça, tem que ter algumas regras, né? Eu tenho um contrato de como isso vai acontecer. Então, quando eu vendo uma casa, eu tenho um contrato que rege aquele processo, aquele procedimento. E o mesmo vai acontecer se você for transferir dinheiro de uma pessoa para outra. Existe ali algumas características para que essa transferência de dinheiro aconteça. Um ponto extremamente relevante que é o dinheiro em espécie, ele é não rastreável. O dinheiro em espécie, ele é algo que você não consegue ter um rastreio de onde ele está indo, de onde ele está saindo para onde ele está indo. Por que você tem essa dificuldade? Porque você não tem como controlar a titularidade daquele determinado dinheiro. Como ele está em espécie, fica mais difícil de eu ter esse controle. Provavelmente quem fez teve que fazer declaração de imposto de renda, e ao fazer essa declaração de imposto de renda, o contador sugeriu que determinado dinheiro aparecesse em formato de espécie, é porque eu não consigo fazer o controle de espécie. Eu não consigo saber se a nota de R$5 que está no bolso do Roberto saiu do bolso do Joãozinho. Eu não consigo ter esse tipo de controle. Diferente do dinheiro que está no banco. O dinheiro que está no banco, você tem o controle dele o tempo todo. Então, o dinheiro espécie, você não consegue fazer esse tipo de controle. E o dinheiro em si, ele é um ativo. Você consegue fazer essa transferência de uma pessoa para outra. E você consegue rastrear esse dinheiro, com exceção do dinheiro em espécie. Então, o que acontece? Quando eu tenho diversas situações, por exemplo, para que eu possa vender uma casa do Joãozinho para Maria, como as informações estão descentralizadas, eu preciso de alguém para confirmar se aquilo ali realmente pode acontecer. Primeiro, se aquela casa é realmente minha, se a outra pessoa tem o dinheiro para poder fazer isso, se ela está falando que ela é ela, se eu estou falando que eu sou eu. Então eu tenho várias informações que estão dispersas, em que eu tenho que ter alguém para poder confirmar se essa informação realmente existe. Para isso, por exemplo, eu tenho um cartório. O cartório, ele garante que uma determinada pessoa seja dono de um determinado ativo, como uma casa. E ela garante também que eu sou eu quando você vai lá e faz uma abertura de firma. Então ela está garantindo, ela é um órgão garantidor daquela informação. Só que, se eu vou em outro cartório, é uma outra verdade. Então cada cartório tem a sua verdade. Cada um tem o seu controle. Por que eu tenho que ter alguém que faça o controle dessa informação? Porque ao ele fazer o controle dessa informação, ele tem poder sobre os dados. E ao ter o poder sobre os dados, você tem uma limitação de como é que você pode disponibilizar o acesso a essa informação. E ele acaba sendo o grande dono daquilo e faz aquilo que ele quiser. Então, um órgão como o cartório, que ele regula, que ele garante uma determinada informação, ele pode cobrar o que ele quiser para poder garantir aquela informação, porque ele tem o título de garantidor de informação. Qual que é a complexidade de tudo isso? A complexidade de tudo isso é que eu tenho a informação do cartório, eu tenho informação do banco, eu tenho informação do governo, eu tenho o meu governo, o nosso governo, na verdade, eu tenho informações dispersas, porque o meu cadastro de carteira de trabalho está num lugar, o meu cadastro de CPF está em outro lugar, o meu cadastro de RG está em outro lugar, o meu cadastro de título de eleitor está em outro lugar. Então eu tenho um monte de informação que também está dispersa. Então eu não consigo ter uma verdade única do que está acontecendo. Então isso traz uma complexidade para todo esse processo, para eu garantir que todas essas informações aconteçam. E, por exemplo, se eu quero transferir um dinheiro daqui para o exterior, eu tenho que passar por diversas camadas. Eu tenho que transferir para o meu banco, esse banco vai transferir para outro banco, que esse outro banco vai transferir para outro banco, para daí chegar numa pessoa. Então perceba que tem um monte de mediador no caminho só para garantir que aquela informação de fato está acontecendo e que aquela transferência de ativo de fato está acontecendo. Por que eu preciso desse monte de mediador se eu posso simplesmente enviar o dinheiro direto para essa outra pessoa?
É aí que entra o conceito de distribuição, né? Você ter a informação distribuída e ponto a ponto, em que você consiga transferir uma informação e, no caso, transferir um asset de uma pessoa direto para outra sem ter que necessariamente ter alguém no meio para poder confirmar que aquela informação realmente está acontecendo. E o blockchain, ele vem nesse contexto, né, de você ter informação distribuída, você ter uma conexão de todos os pontos e permitir que todos se relacionem. E ao você fazer isso, você garantir que aquela informação aconteça de uma forma que ela seja autogarantida. Então, o fato dela estar acontecendo dentro do blockchain, ela é uma informação que ela já é garantida por si mesma. Blockchain, pelo próprio nome, é uma corrente, né, de blocos em que eles estão conectados um ao outro. Então, o anterior depende... o atual depende do anterior e o da frente depende do atual. Então, o blockchain, ele tem esse conceito porque toda informação que ela... Toda informação, ela vai ser armazenada nesse conjunto de blocos. E cada um desses blocos tem uma identificação única, atrelada ao bloquinho anterior e o bloquinho da frente. Essas informações, uma vez que elas são inseridas no blockchain, eu não consigo mudar mais essa informação. Essa informação, ela é imutável. Eu não consigo alterar essa informação pela própria característica como isso foi feito. Para poder trazer um exemplo até mais tangível, eu comentei com os alunos o seguinte exemplo. Imagine que você está dentro de casa e você mora com mais 2 pessoas e vocês definiram entre vocês que cada um vai lavar a louça um dia. O que acontece se uma das pessoas não lavarem a louça? Acontece que vai sobrecarregar uma outra pessoa. E ao sobrecarregar outra pessoa, você pode gerar uma desconfiança ali, você acaba perdendo a relação de confiança entre essas 3 pessoas que lavam a louça. Uma forma de fazer isso é você trazer um outro elemento, um quarto elemento, por exemplo, para garantir que aquela informação, que cada pessoa está lavando a louça no seu dia. Um exemplo disso é um cartório, por exemplo, que ele está confirmando que aquela determinada informação esteja acontecendo. Então essa quarta pessoa seria só para controlar isso. Quando eu trago isso para um contexto de blockchain, eu quero que essas pessoas entre si façam a garantia de que aquela informação aconteça, ou que que cada um lave a louça no seu dia e você consiga garantir que aquela coisa realmente está acontecendo. Então, como seria isso? Então, hoje é o dia do Roberto lavar a louça, ele vai lá lavar a louça, e quando ele acabar de lavar a louça, ele chama as outras 2 pessoas que moram com ele para ver que ele realmente lavou a louça. Depois que ele lavou essa louça, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão pegar um tubo, pode ser um tubo transparente, e nesse tubo transparente, ele vai colocar um disco na cor azul, que significa que o Roberto lavou a louça naquele dia. A próxima pessoa que vai lavar a louça no outro dia, o disco dela vai ser outra cor, vai ser amarelo. E a outra pessoa, que é o terceiro elemento que vai lavar a louça no dia seguinte, o disquinho dela vai ser de outra cor, que vai ser laranja. Então você sempre vai ter azul, amarelo, laranja. Azul, amarelo, laranja. Perceba que a sequência de cores, ela sempre vai ter que acontecer nesse formato. Por quê? Cada um vai lavar a louça num dia. Como é que eu garanto que eu de fato lavei a louça? Então, todo mundo vai ver que você lavou a louça. E para você garantir que de fato você lavou a louça, você vai pegar o seu disquinho e vai colocar dentro desse tubo transparente. Só que esse tubo transparente, ele tem uma característica específica, que ele tem uma tampa, em que essa tampa você tem 3 cadeados. E esses cadeados, cada uma dessas pessoas tem uma chave. A chave do azul, a chave do amarelo e a chave do laranja. Então, cada um consegue abrir o seu próprio cadeado. Só que eu só consigo inserir algo dentro desse tubo se todo mundo abrir o cadeado. E uma vez que todo mundo abriu o cadeado e colocou-se a informação lá dentro, o disquinho da sua cor, garantindo que você lavou a louça, todo mundo vai lá e tranca esse cadeado. Ou seja, eu coloquei essa informação, eu tranquei essa informação e eu não mexo mais nessa informação. E do lado de fora, eu consigo ver que cada um do seu dia foi lavando a louça ao longo do tempo. Então, esse é um exemplo mais simples de como eu posso ter uma determinada ação em que todos estão vendo aquela ação.
todo mundo tem acesso àquela informação. Então, isso é o que a gente chama de conceito de informação distribuída. Eu pego aquela informação e armazeno ela num bloquinho. Então, eu estou chamando esse disquinho de bloquinho, ou vice-versa. Eu armazeno essa informação e essa informação ela está amarrada com o de cima e com o de baixo, com o anterior e com o posterior, porque eu tenho que seguir aquela sequência de cores. Então, se eu tenho uma sequência de 2 azuis, isso quer dizer que alguma coisa de errado aconteceu, porque a sequência sempre vai ser azul, amarelo, laranja. Então, o conceito do blockchain é justamente trazendo essa possibilidade de eu ter a informação distribuída, a possibilidade de eu ter um conjunto de bloquinhos de informações que estão conectados entre si e que eu consiga ter uma verdade única, que todo mundo consiga ter acesso a essa verdade única. Isso permite que, Isso permite, por exemplo, que eu possa fazer uma transferência de um ativo de uma pessoa para outra sem ter um mediador nesse processo. Por quê? Ao fazer esse tipo de coisa, eu tenho várias outras pessoas que fazem parte dessa cadeia que está garantindo que essa transação de fato está acontecendo. E uma vez que essa transação aconteceu, eu armazeno ela em um conjunto de blocos que eu não consigo alterar esses blocos. Esses blocos eles são fixos e têm uma informação única por trás deles. Isso é mais fácil de ser tangibilizado quando a gente olha para um contexto de uma cadeia em que eu tenho, por exemplo, numa cadeia, num contexto de supply chain, em que eu tenho o meu insumo, eu tenho todas as etapas de produção que ele acontece e eu tenho lá no final ele chegando lá numa loja ou numa loja física, numa loja virtual e a pessoa comprando aquilo ali. Para poder passar por todas essas etapas, várias coisas aconteceram. Então eu tenho um ativo que está sendo transferido de pessoa para pessoa, ou de empresa para empresa, até chegar lá no seu destino final, que é onde a pessoa vai poder comprar isso. Para eu poder garantir que isso aconteceu, que o objeto ou o insumo saiu de um lugar, que eu estou dizendo que saiu desse lugar, e chegou em outro determinado lugar, eu tenho que ter alguma coisa para garantir isso. Então, geralmente, utiliza-se tecnologias ou processos para poder garantir que aquilo ali aconteceu. Só que quando eu trago um contexto de blockchain, eu trago a facilidade de eu evitar que fraudes aconteçam. Exemplo, saiu um caminhão de produtos de suínos de um lugar que é o centro de distribuição, até a loja física. Então, o que está acontecendo nesse caminho? Então, ele saiu de um ponto a uma determinada temperatura e ele vai chegar em um outro ponto e eu vou ter que medir essa temperatura também. Por que eu tenho que saber a temperatura? Porque a pessoa que liberou esse caminhão aqui, ele vai ter que dizer, ó, produto tal, lote tal, que foram produzidos em tal dia, tá saindo a X graus aqui e vai fazer uma viagem de X horas até chegar nesse outro ponto. E quando esse caminhão chegar aqui, ele também vai ter que fazer uma medição de temperatura para garantir que o produto esteja numa boa qualidade, para aí sim ele poder efetuar o recebimento desse produto. E uma vez que ele faz esse recebimento desse produto, na verdade, uma vez que ele valida essa informação que se está numa temperatura adequada, ele tem a opção de receber ou não esse produto. E se ele não receber esse produto, ele consegue informar por que ele não recebeu esse produto, que pode ser pela temperatura, por exemplo, que estava não adequada. Ou, se ele aceitou, ele pode dizer por que ele aceitou esse determinado produto. O ponto é que, conforme essas coisas acontecem de uma forma muito manual, eu não construo essa informação de uma forma distribuída, isso torna suscetível a falhas e fraudes. Quando eu trago um conceito de blockchain para dentro desse processo, eu estou permitindo que todas as pessoas da minha cadeia consigam trazer a informação para esse processo de uma forma rápida, fácil e de uma forma que eu não vou alterar essa informação, então é uma informação imutável, e eu consigo garantir que todo mundo tenha visibilidade disso. Então é uma verdade única, distribuída entre os pontos, em que eu estou pegando um produto e transferindo de pessoa para pessoa até chegar no ponto final,
e eu tenho a visibilidade de tudo isso que está acontecendo de uma forma segura e de uma forma a evitar que fraudes aconteçam. Então, esse é um dos exemplos de aplicação de blockchain. Existem vários outros. O setor de blockchain, eu acho que é um dos que tem uma das maiores aplicabilidades de blockchain, pela característica como isso acontece. E também setor de alimentos, né? Para você saber, para você ter a rastreabilidade de um determinado produto ou de uma determinada de um determinado alimento que você adquiriu. Então, esses são alguns exemplos de blockchain. Eu também sugeri alguns vídeos para o pessoal assistir, que são vídeos do TED. São vídeos que ajudam a entender um pouco mais o que é blockchain, e são vídeos que um vídeo é para entender sobre blockchain e o outro vídeo é para entender sobre um palestrante que falou sobre Bitcoin, que é uma das formas de você utilizar o blockchain. Eu vou passar o nome para vocês desses vídeos, para que vocês consigam acessar eles depois também. E caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a esses conteúdos, vocês podem ficar à vontade para poder me perguntar aqui. Deixa eu só pegar o nome do vídeo aqui e eu já passo para vocês. O primeiro vídeo se chama Blockchain. É um vídeo que foi feito em Morristown, que é um vídeo de um TEDx que foi feito lá em Morristown. Eu vou pegar o nome da pessoa que fez a palestra. Vocês podem pesquisar Blockchain, já vai ser exatamente esse nome. Blockchain Massively Simplified. O apresentador, o palestrante, se chama Richie Etwaru. Então é só vocês colocarem Blockchain Massively Simplified. Vocês já vão ter acesso a esse vídeo que explica de uma forma bem simples o que é blockchain, como é que a gente pode aplicar isso. E o outro vídeo que eu recomendo, também é um TEDx, se chama Bitcoin, a moeda na era digital. É um vídeo que foi feito na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, pelo Fernando Urich. Não sei como é que se diz o nome dele. Mas é uma pessoa que tem conhecimento sobre isso, ele faz uma apresentação que ele explica melhor sobre isso, e acho que vale a pena vocês assistirem para poder ter um conhecimento maior sobre o que é blockchain, como que funciona, como que eu aplico, para que vocês estejam antenados nesse tipo de tecnologia. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre automatização de processos, como é que eu trago um processo que é feito de uma forma analógica para um contexto digital. A gente falou também sobre blockchain e a gente recuperou algumas coisas que foram faladas nas aulas anteriores, que são os sistemas que existem para uma determinada empresa funcionar. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mandar alguma dúvida, é só me mandar depois. Obrigado e fiquem em casa.